cheguei no Brasil e fiquei. Em que ano foi? Cheguei no Brasil em 2001. Então agora já está fazendo 20 anos de Brasil e o sotaque italiano fermo e forte, não muda. Assim, como cheguei em 2001, ficou agora depois de 20 anos. Não tem evolução nenhuma. Não, talvez não, mas no plástico, se a gente falar do propriamente plástico assim, nesses 20 anos, a evolução foi absurda, né? Absolutamente. Você se formou em 87. Acho que se puder falar um pouquinho da transformação do plástico em si, desde 87 até os dias de hoje, porque você vê, cada dia mais a gente encontra plásticos mais finos, espessuras menores, plásticos mais modernos, né? E, poxa, acho que esse estudo tem que ser constante, né? Olha, eu vejo o plástico do ponto de vista que trabalhou com aditivos para matérias plásticas. Uhum. Então, o desenvolvimento dos aditivos para matérias plásticas, aditivos que são especialidades químicas, são produtos que se acrescentam em quantidade pequena ao plástico para modificar algumas propriedades, mas eles cresceram justamente com o desenvolvimento do plástico e foi um dout des, quer dizer, o aditivo permitiu que um plástico se desenvolvesse, um plástico se desenvolveu graças ao aditivo. Por exemplo, o polipropileno mesmo. O polipropileno tem a minha idade, não, em 1962, e o polipropileno, se não transforma ele, se não consegue transformá-lo, se não acrescenta antioxidantes. Não tem como processar um polipropileno virgem sem nada, ele perde rapidamente propriedades físicas. E, portanto, o crescimento do polipropileno entre as várias resinas, né, acabou passando de alguma forma o PVC, se podemos assim dizer, e devido ao desenvolvimento desse tipo de produtos, que se chamam antioxidantes fenólicos, fosfitos, e que datam mais ou menos dos anos 70, né? 70. Um dos dos antioxidantes mais conhecidos, mais utilizados no mundo plástico, é o antioxidante 1010, que foi inventado nos Estados Unidos pelo professor Dexter, lá nos anos 70, 75, por aí. Então, mais ou menos, tem esse período de crescimento do plástico. E o poder de adaptabilidade desses aditivos para fazer com que melhore a performance do plástico? Porque hoje, se a gente for falar de Brasil, a gente tem um clima gélido no Rio Grande do Sul, a gente tem um clima extremamente tropical. Aonde é gélido? No Rio Grande do Sul. Algum motivo pela referência? Não? Sem puxar para o meu lado. Mas, enfim, a gente tem um clima extremamente frio no Rio Grande do Sul, a gente tem um clima extremamente seco aqui na região centro-oeste, depois, na região sudeste, centro-oeste, depois a gente tem um clima extremamente quente no nordeste, extremamente úmido no norte, e qual que hoje seria o principal aditivo que talvez fizesse com que o plástico resistisse a todas essas intempéries que a gente enfrenta no clima? Estou falando só do Brasil, que é quase tido como um planeta. A gente vê lá no Rio Grande do Sul, amanhece com 6 graus e na tarde vai a 32 graus. Então, assim, a gente vive praticamente todas as estações num dia só. Mais ou menos hoje em São Paulo foi assim. Hoje foi assim. Começou com 15, estamos com 34 Exatamente. lá fora. Então, assim, como que a gente consegue fazer com que essa performance do plástico consiga se adaptar a cada um dos ambientes que ela está no Brasil? É que o plástico, quer dizer, não tem um plástico só, obviamente, tem um monte de tipos diferentes de plásticos, né? Cada um com suas propriedades que tornam ele mais adapto ou menos por uma certa aplicação. Com certeza o plástico justamente cresceu porque cresceu em cima de outros materiais, foi substituindo o vidro, foi substituindo a madeira, foi substituindo o ferro. Na indústria dos automóveis, a porcentagem de peso de plástico só fica aumentando. Você pega um Landau de 1970 e você pega um carro de hoje. Não é a mesma coisa, pesam já diferente, um continua indo mais rápido que o outro. Enfim, com certeza as características são importantes, o plástico é assim. Só que um dos fatores importantes para o plástico é a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta não faz bem à maioria dos plásticos. Alguns resistem mais, outros resistem menos. Mas então faz sim que o teu plástico, durante a vida útil no tempo, um bom momento, aqui ouvi falar bastante, pessoal, fala, o plástico ressecou. Aquele tubo de PVC que foi em pedaços depois de uns X anos, fala, não, ressecou tudo.
Aí falamos, ressecou. Ressecou é porque se degradou efetivamente por causa da radiação ultravioleta. Aí vem os aditivos que permitem estabilização de estabilizar e fazer degradar mais lentamente. Né? Como funcionam esses aditivos? Um estabilizante UV, por exemplo, qual que é a dinâmica para ele funcionar? O que ele traz para o plástico que faz com que ele dure mais? Tem dois mecanismos principais, né, de estratégia de proteção do plástico ultravioleta. Uma é igual à estratégia que a gente usa quando vai para a praia e usa os cremes solares, exatamente a mesma coisa. Você coloca um produto, um aditivo, se chama um absorvedor UV, um produto que absorve fisicamente a radiação ultravioleta e evita que essa radiação ultravioleta, que tem uma certa energia, acabe degradando, neste caso, a pele humana, provocando queimaduras, né? E no caso do plástico, ele acaba destruindo a estrutura macromolecular do plástico, então faz várias coisas nessa estrutura macromolecular do plástico que acabam impactando em vários tipos de propriedade macroscópica. A primeira, muitas vezes, é uma formação de cor, o amarelamento de um plástico branco. Outra que é fácil de observar é a formação de defeito de superfície, fissuras, desbotamento de cor, até a perda completa das propriedades mecânicas, quando a gente fala, ressecou, que foi efetivamente, parece um biscoito, que quebrou o pedaço completo de plástico. Então, uma tecnologia é absorver fisicamente essa radiação ultravioleta, são produtos químicos que se chamam absorvedores UV, tem 3 famílias mais usadas no mercado, geralmente, que são as benzofenonas, os benzotriazóis e as triazinas, e eles absorvem fisicamente a luz ultravioleta e evitam que essa luz ataque o plástico. Tem um outro sistema que é sinérgico, que funciona com outro mecanismo, e que esses processos de degradação induzida pela luz ultravioleta, que se chama fotooxidação, né? Foto de luz e oxidação, porque tem o oxigênio envolvido na degradação. Esses processos são processos que quimicamente se fala radicálicos, então tem radicais envolvidos, que podem ser bloqueados no momento que eles se geram e que participam desse ciclo de fotooxidação, podem ser bloqueados com moléculas específicas. A família dessas moléculas mais conhecidas chama HALS, que não são as balinhas mentoladas, não, mas se escreve quase com a mesma, acho que a outra tem 2 L, essa aqui só tem um L. São as iniciais em inglês de Hinderlamine Light Stabilizer, quer dizer, a amina estabilizante à luz. Essa é a faculdade, não? Não. Não. É um nome parecido com a É faculdade. a faculdade. Não. Então, são estabilizantes à luz do tipo amina, estericamente impedidas, que como dizer, descreve uma certa característica da estrutura, que faz sim que o produto funcione com esse papel. Então, usando esses 2 tipos de produto, muitas vezes juntos, né, se consegue atrasar bastante o envelhecimento, a degradação do plástico. Agora, uma pergunta de curioso. Hoje o plástico está envolvido na vida de todo mundo. E eu acho que é mitos e verdades. Que hoje em dia a gente vê, o Ti comentou no início, você pega uma garrafa de água hoje, se você começa a tomar ela, depois que você começou, você já quase não consegue mais pegar ela de tão fina que ela ficou. O copinho, de 200 ml, aquele copinho descartável também, às vezes ele quebra na mão de tão fino que ele está. O que está acontecendo hoje? Qual é a tecnologia que está fazendo com que a gente... E aí a gente pode partir para os outros filmes plásticos também, usados na agricultura, que hoje você consegue ter um plástico mais fino do que você tinha. Mais duradouro, com mais resistência mecânica. O que está acontecendo hoje? Qual que é os passos que a plasticultura está avançando para que a gente consiga cada vez diminuir a espessura do plástico, seja da garrafa, ou seja dos filmes que a gente usa, sacola de supermercado também, e fazer com que ela dure mais, resista mais. O que está acontecendo? Se você puder falar para a gente divulgar isso aí de uma forma clara para todo mundo, para as pessoas entenderem que embora seja um filme mais fino, ou um plástico mais fino, ele continua com a mesma resistência. Eu acho que isso é um mito e verdade que as pessoas têm, e aí eu acho que isso aí é de mercado mesmo, para qualquer um dos mercados, plástico grosso
é melhor. E o primeiro sentimento que você tem quando você pega uma garrafinha dessa é não vai aguentar. Exatamente. Vai rasgar, vai furar. Exatamente. Essa coisa da espessura do plástico é verdade, porque afinal a tendência é sempre tentar de ter as mesmas propriedades físicas, mecânicas, ou melhores propriedades mecânicas, mas com menos peso. Menos peso por quê? Porque você menos quer custo. carregar menos peso em geral e ter custos menores, poder oferecer a seus clientes produtos mais sustentáveis, mais adequados. Então, tem sempre o trend no plástico, qualquer tipo de aplicação, seja embalagem ou, por exemplo, justamente se fala de plasticultura, quer dizer, usos em lonas para proteger estufas e tudo mais. Essa coisa de conseguir fazer com um produto mais fino é, com certeza, em interesse de todo mundo. Aí, como é que se faz isso? O ponto principal é, efetivamente, atuar na polimerização do plástico, quer dizer, que tipo de plástico uso, que combinação de plástico posso usar e qual é vamos dizer, o desenho dessa macromolécula de forma tal que consiga ter, mesmo com espessura mais fina, as mesmas propriedades que se obteria com uma molécula parecida, mas não igual, a espessuras maiores. Então, o caminho é por aí. Tem empresas, especialmente as grandes multinacionais produtoras de polímero, de poliolefinas, por exemplo, sempre estão à vanguarda, lançando no mercado novos grades, onde foram feitas copolimerizações, foram feita tecnologia de polimerização bem complexa para chegar a produtos com características muito diferentes dos produtos mais simples que começaram no mercado. Sim. Então, isso se faz com certeza. E depois tem outra tecnologia que, eventualmente, não se limitar a uma camada só. Isso aí, em um filme, por exemplo, você pode fazer um filme monocamada, você tem certas propriedades. Descobrindo que você faz de 2, 3, 4, 5 camadas, você consegue fazer muitas mais coisas, e aí vem a parte bastante interessante, especialmente em embalagem. Sim. E falando da sua especialização também, né, vamos colocar, diminuição da espessura nos plásticos de modo geral, faz com que os aditivos em si sejam mais exigidos, né? Então, a tecnologia dos aditivos tem que evoluir na mesma proporção que o plástico afina. Porque se você tem um plástico grosso, você pode ter um aditivo menos resistente que ele vai aguentar o serviço. Aquele um ponto importante é quando a gente coloca um aditivo no plástico, também ter certeza que fique no plástico. E isso não é uma coisa tão evidente assim, especialmente em polímeros apolares, como as poliolefinas. Alguns produtos têm uma certa tendência a sair com o tempo. Você não quer isso. Então, a atenção a que tipos de produto utilizar. Por exemplo, existem no mercado justamente estabilizante UV com um peso molecular mais elevado que permite que eles migrem com menos facilidade de outros que têm peso molecular menor. Então, isso é uma estratégia possível. Só que também o aditivo não faz milagre, quer dizer, finalmente para ter um certo tipo de propriedade mecânica, você tem que contar com uma certa espessura, um certo desenho dessa macromolécula. Depois o aditivo vai prolongar proporcionalmente a vida, mas a construção do filme em si é a parte essencial para obter as propriedades mecânicas que quer, né?